Há 10 minutos, a senhora Meg Gomes Martins de Ávila, coordenadora do Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho do Conselho Nacional da Justiça. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada Paula e todos os meus colegas da mesa. E aos que estão aqui ainda persistentes, acompanhando esse dia, desse evento que realmente muito bem articulado, muito importante. A minha fala é representando o Conselho Nacional de Justiça, eu coordeno o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho lá, e quando a gente recebeu o convite, e muito agradecido nós ficamos, nós pensamos que o CNJ ele é um órgão articulador do Poder Judiciário, nós trabalhamos com a coordenação de cerca de 93 tribunais. Então, por mais que eu venha aqui falar do que a gente faz para trabalhar esse equilíbrio família e trabalho dentro do âmbito do CNJ, eu não tenho como me furtar de não citar algumas iniciativas também do Poder Judiciário como um todo. Então, a minha representatividade aqui, ela vem não só do meu órgão, mas um pouco do Poder Judiciário do nosso país. Então, coloca a apresentação. Né? Oh, gente, sério. Bom, o apoio está me informando que não vai ser possível reproduzir, então eu vou seguindo acompanhando aqui. O primeiro slide estava mostrando, para poder entender sobre as iniciativas do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho no CNJ. Ai, que bom! A gente tem que entender que o CNJ ele é um órgão jovem. Nós temos 14 anos de existência, ano que vem vai ser 15 anos, né? E nós temos um quadro que é de 51% é o público masculino, ainda não temos o público feminino como maioria, mas a maioria das pessoas ela está entre 31 a 40 anos de idade, é um público muito jovem, muito fértil, quase sempre a gente tem gente grávida lá, o pessoal fala que a água do CNJ é maravilhosa para ficar grávida. E o tempo de serviço, quando a gente soma os 24,40% com os 37%, a gente tem as pessoas entre 1 a 5 anos de casa. Então, o público do CNJ é um público jovem, é um público que ainda está entrando ali no primeiro filho, tem muitas grávidas, muitos grávidos também. Então, essa é uma coisa importante para entender as nossas iniciativas de PQVT no CNJ. Então, o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho no CNJ ele é formal, ele é instituído por uma instrução normativa, a 41 de 2018, e nós trabalhamos com base em alguns projetos e ações que estão distribuídas nessa árvore da QVT, que a gente chama. Dentro dela tem várias ações ligadas à questão das condições de trabalho, da integração, da solidariedade e responsabilidade social, do reconhecimento e crescimento profissional, adoção de hábitos saudáveis, prevenção de saúde e promoção da saúde e prevenção de agravos e também de suporte organizacional e gerencial. Em todas essas áreas, a gente tem projetos voltados para pensar a família, as mulheres e a proximidade dos servidores com o elo social. Aqui é um dado qualitativo importante da pesquisa de qualidade de vida no trabalho do CNJ, de dezembro de 2017, que a gente teve perguntas quantitativas e qualitativas. Na qualitativa, quando a gente perguntou para o servidor o que fazia com que ele se sentisse melhor, o que mais causava bem-estar no trabalho para ele, dentro do CNJ, ganha a questão do relacionamento socioprofissional, mas, em segundo lugar, fica justamente a possibilidade de ter o elo trabalho-vida social. E as pessoas falam sobre a questão da jornada de trabalho, que é de 7 horas, que o Poder Judiciário tem a jornada de trabalho de 7 horas, então já tem essa possibilidade. A possibilidade de você ter o CEAME, que eu vou falar daqui a pouco, que é o nosso centro de amamentação, então as mães podem ficar ali próximas dos seus filhos, e dentre outros fatores. Então, vou falar a respeito do teletrabalho, porque o CNJ, o Poder Judiciário do Brasil, ele tem uma resolução editada pelo CNJ em 2016, a Resolução 227, e ela é a resolução que dita sobre as normas do teletrabalho. A Joselma falou sobre o TST, realmente o TST ele é modelo de teletrabalho, um dos pioneiros no Poder Judiciário, e hoje o CNJ, como órgão articulador e coordenador das políticas de governança do Poder Judiciário, nós temos isso meio que mapeado. Pela resolução, tem um incentivo de que todos os órgãos
e coloquem realmente o teletrabalho, e nós temos mais de 50% dos tribunais hoje no Brasil que têm o teletrabalho. É uma boa prática em vários órgãos do Poder Judiciário. Lá no CNJ, nós temos a edição da Instrução Normativa 74 desse ano, então a gente tem 10 pessoas em teletrabalho. E a maioria não são mulheres, nós temos 6 homens e 4 mulheres, mas, como eu sou psicóloga e eu trabalho com a entrevista de adesão desses servidores ao programa de teletrabalho, eu tenho a informação e posso transmitir publicamente que a maioria não é só as mulheres, é também os homens. Pedem o teletrabalho também para poder ficar mais tempo em casa com a sua família e cuidar de seus filhos, sim. E a gente tem relatos na fala de pessoas do sexo masculino também. Quero o teletrabalho porque eu quero ficar com meu filho. Então, essa realidade não é uma realidade só das mulheres, que querem ficar em casa para cuidar dos filhos. O equilíbrio elo trabalho-vida social é um fator estruturante da QVT. A gente trabalha com, basicamente, 6 fatores. E a questão de fortalecer o elo trabalho-vida social é um fator primordial para a gente, porque está dentro dos fatores estruturantes do que a gente entende o que é qualidade de vida no trabalho. A gente também tem relatos das pessoas que saíram, que é para cuidar temos servidores deficientes, que também querem sair em teletrabalho, além do relato de cuidar das crianças e também de cuidar dos idosos, dos pais que estão idosos e, às vezes, enfermos. Então, sim, é uma realidade na fala de muitas pessoas que pedem para aderir ao teletrabalho essa questão de fortalecer os vínculos com a sua família, de ficar em casa, não porque eu vou ficar em casa trabalhando de pijama, mas é porque realmente eu ganho e muito. E aí, no que se ganha? A gente tem vantagens e desvantagens do teletrabalho sobre a ótica das organizações, dos teletrabalhadores e da sociedade. Vou destacar só as vantagens, porque não é um seminário de teletrabalho, mas é um ponto muito importante, né, na questão da harmonia que se tem família e desenvolvimento social. Então, das vantagens, por exemplo, sob a ótica das organizações, a gente tem a maior flexibilidade das pessoas e das estruturas de trabalho e o aumento da motivação. Sob a ótica dos teletrabalhadores, a gente tem a redução dos custos e tempos de transporte. Então, a gente tem um servidor que pediu teletrabalho porque, justamente, mora muito longe, muito distante. Gasolina, a gente sabe, né, o valor muito caro, e aí tem um custo muito grande, realmente, de se locomover em Brasília. A possibilidade de trabalhar em tempo parcial, maior facilidade na combinação de responsabilidades domésticas e de trabalho, maiores oportunidades para a vida social, familiar e pessoal, tem ganhos na saúde, que é uma diminuição na questão do estresse, sensação de autossuficiência e autoimagem de profissional responsável e comprometido, e melhor qualidade de vida e satisfação no trabalho. Sobre a ótica da sociedade, a gente tem como vantagem, que eu vou destacar, menos despesa na saúde pública, porque as pessoas adoecem menos ficando em casa. E participação mais ativa da população deficiente, mais idosa. Então, a inclusão social está bem forte no teletrabalho. Mais tempo para o desenvolvimento dos cidadãos na própria comunidade. Então, isso também favorece. O que a gente faz também lá no CNJ muito, que é de muito sucesso, e aí é uma prática que a gente recomenda para os outros órgãos fazer, que não é sem recurso, é você fomentar rodas de conversa para que as pessoas que sejam gestantes, que sejam mães, que sejam pais, possam conversar sobre as questões psicossociais que lhe afligem. E, como eu disse, por isso que o primeiro slide foi sobre o perfil do CNJ, no CNJ específico é muito importante esse espaço, porque temos muitos pais, muitas pessoas, mães de primeira viagem, pais de primeira viagem. E desses encontros presenciais já surgiu o encontro, a gente tem um grupo do WhatsApp, então o compartilhamento de informação é muito grande dentro do órgão, dentro dos quem são pais dentro do órgão. Então, a gente já tem 6 edições desde 2016, já conversamos sobre a maternagem, pós-parto, sexualidade, baby blues, depressão, sobre a legislação do próprio CNJ, a volta às aulas e ao trabalho e muito sobre suporte socioemocional.
Essa edição da volta às aulas e ao trabalho, ela foi muito importante, porque é um motivo de muita angústia quando o servidor fica muito tempo em casa e quando ele volta, como é que vai ser deixar meu filho aonde, na creche, e como é que vou dominar a questão do trabalho, da chefia. Então, a divisão, o compartilhar, o conversar com outro colega que já passou pela mesma situação, promovido pelo ambiente de trabalho, é uma coisa que os servidores agradecem muito. Por quê? Porque o órgão está mostrando que ele apoia a maternagem. Ele não pune. Pode vir, pode ficar grávida e pode, inclusive, conversar sobre a maternagem aqui dentro. Que a gente vai, dentro do horário de expediente, vale-se dizer e frisar. Então, a gente tem aqui algumas fotos, a primeira edição do Encontro de Gestantes. Primeiro começou com o Encontro de Gestantes. Aí os pais pediram para entrar também no grupo. Aí depois fizemos um grupo de pais. Aí hoje a gente já viu que funciona, um grupo misto. Hoje a gente já viu que, como os pais estão cuidando dos seus filhos, realmente, hoje, mais do que nunca, o grupo misto funciona com muita propriedade. Então, aqui são algumas fotos. A gente produziu o Manual da Gestante, que fez muito sucesso, porque dá uma orientação para as pessoas que assim que ela sabe da notícia, a gente vai lá, parabéns, aqui o Manual da Gestante, porque não tem só as questões do CNJ. A Duda, que está, inclusive, de licença maternidade, ajudou a produzir esse Manual da Gestante, e ela trabalhou muito antes de engravidar, com toda uma pesquisa sobre a questão financeira, a questão de creche, a questão de como ser mãe mesmo. E aí ela ajudou a fazer esse manual, e é uma mão na roda para várias mães e pais do CNJ. Então, a gente teve aqui também, temos o CEAME, que é o Centro de Apoio à Amamentação e Cuidado Infantil. Foi inaugurado em 6 de março de 2018. Era até para ser dia 8, no Dia Internacional da Mulher, mas foi dia 6, questão da agenda. Está aqui a nossa ministra, Carmen Lúcia, que fez a inauguração do CEAME. Foi uma parceria para inaugurar com a Associação dos Servidores do CNJ, da qual, frisa-se também, eu estou como presidente, já vou para a terceira gestão da Associação dos Servidores, mas é uma boa prática que a gente deixa aqui como sugestão. Por quê? Porque você comprar uma cadeirinha para a criança fazer a alimentação, dentro do serviço público, é uma licitação que demora muito tempo. E é muito específico. Você tem que especificar muito bem o que você vai comprar. Então, é uma licitação meio complicada. O que aconteceu? Como nós temos maioria dos pais e mães associados, pediram para a associação dar esse empurrãozinho. Então, a associação repassou uma verba, o CNJ a associação ela meio que bancou o início de tudo, porque senão ia demorar bastante, já era uma ânsia, um anseio muito forte, desde que o CNJ é CNJ, desde que ele existe. E aí o CEAME acolhe os filhos dos servidores durante o expediente de trabalho, é um turno único, de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 19h, e é um incentivo também ao aleitamento materno, tanto é que eu falava creche. E aí me corrigiram, falaram, não é creche mais, Meg. Dentro do serviço, dentro dos órgãos públicos, das empresas públicas, a gente fala que é um centro de apoio à amamentação e cuidado infantil. Porque as crianças nem ficam muito tempo lá, elas saem no CNJ com 18 meses. Aqui são as fotos do dia da inauguração, as mães todas orgulhosas. A gente tem um relato de uma dessas mães, a que está segurando essa bebê com um vestidinho rosa. Ela um dia virou para mim, como presidente da associação, ela virou para mim e falou, Meg, chorando, é tão bom vir aqui, saber que minha filha está aqui a 20 passos, eu desço o elevador, vou lá, amamento, volto para o posto de trabalho, se ele fica doente, se ele está tossindo, se ele brigou com um coleguinha, liga no meu ramal, eu desço lá para acalentar, para falar. Então, assim, é um depoimento que foi muito emocionado e todas elas realmente agradecem muito. Tem muito orgulho do CNJ por causa disso. A gente promove workshops de educação parental, então a gente tem uma colega, Lilian Bertoldi, que ela é facilitadora da disciplina positiva, um workshop muito prático, pediram bis e foi um sucesso dentro do órgão. A gente promove o Papai Noel do CNJ, inclusive agora, mês que vem, já vamos começar, porque a gente adotava as cartinhas do correio, só que aí a gente começou a pensar nos filhos dos terceirizados do nosso órgão, que tem muitos também. E aí, o que a gente faz? A gente adota as cartinhas, mesmo modelo que o Correio faz, só que a gente pede para os filhos dos terceirizados fazerem o desenho, pedir o brinquedo,
A gente bota algumas regras, né? Porque muitos pedem tablet, aí não dá. Muitos, tablet, bicicleta. E é um sucesso também, uma coisa, é um exemplo que eu quero trazer aqui para vocês, que as boas práticas que a gente tem de cuidar da família, de zelar pela família, dos nossos colegas, do CNJ, dos nossos trabalhadores, não só é voltado para os servidores, mas também é voltado para os colaboradores terceirizados. Quero trazer aqui, estou terminando, faltam só os 3 slides. A gente tem um departamento de pesquisa judiciária, que, inclusive, ele foi criado mediante lei, que ele desenvolve várias pesquisas. E a gente tem esse site, do DPJ, pesquisas judiciárias do CNJ, vocês vão encontrar uma infinidade de pesquisas que podem fomentar várias políticas públicas, várias ações nos órgãos e empresas dos quais vocês estejam aqui representando. E eu trouxe 2 pesquisas que eu achei importante para este seminário. A gente tem uma resolução no CNJ, que é a 255, de 2018, que ela fala sobre a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário. E é interessante esse diagnóstico, porque eu não posso vir aqui trazer notícia ruim. Eu não tenho notícia ruim para dar do Poder Judiciário. Um orgulho. Eu tenho 17 anos de Ministério Público do Distrito Federal e Território, são 12 anos, 5 anos do CNJ. Então, Poder Judiciário e MP são 17 anos, e realmente é um poder que está à frente do seu tempo, é de vanguarda, faz muitas coisas interessantes, boas práticas. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, a pesquisa identificou que a participação institucional feminina em cargos de gestão, ela está até razoavelmente alta. Vocês podem ver ali que, por exemplo, tem 56% das mulheres têm funções de confiança e cargos comissionados nos últimos 10 anos. O percentual de servidoras nos últimos 10 anos ele está em 56%, então a maioria é feminina, e muitas delas ocupam cargo de confiança. Cargo de chefia está em 54%. Então, a participação feminina em cargos de liderança ele é alto no Poder Judiciário. E uma outra pesquisa importante diz respeito à política de atenção integral à saúde de magistrados e servidores do Poder Judiciário. Foi feita uma pesquisa que busca entender a questão do absenteísmo e a realização dos exames periódicos de saúde. E aí, em 2018, o índice de absenteísmo, doença de magistrado, foi de 1,5%, o que equivale a dizer que, em média, cada magistrado se ausentou 6 dias no ano para tratamento de saúde, e o índice de servidores foi de 2,1%. Cada servidor se ausentou, em média, 8 dias por ano. Eu quero trazer isso aqui porque a gente fala... Por que isso aqui no seminário? Né? Estamos falando de família, desenvolvimento social, a importância do teletrabalho. Por quê? Porque evitar a questão do adoecimento. E aí a gente tem que estudar. Será que dentro do Poder Judiciário está ocorrendo o adoecimento? Está. Tem o adoecimento em todos os órgãos e empresas, com certeza. E aí, por isso que eu trouxe qual que é o retrato do adoecimento que a gente tem dentro do Poder Judiciário. Então, a quarta, eu quero destacar só aqui o 4º ponto. Transtornos mentais e comportamentais, dos quais a gente tem, principalmente a ansiedade, ele é a 4ª maior causa de ausências. Então, que ocasionou o afastamento de 7,3% do quadro de pessoal do Poder Judiciário. Não é a maior das causas, mas existe. Não é porque o índice está razoavelmente baixo, mas ele existe. Ainda mais considerando que, dentro do Poder Judiciário, são mais de 450 mil servidores. Então, a gente tem um afastamento ainda a respeito de transtornos mentais e comportamentais. Quando a gente pega para ver o índice de afastamento feminino e masculino, as mulheres elas se afastam mais por questões de enxaqueca, cefaleia, sinusite, dor abdominal, ou seja, tem um afastamento que, conforme várias pessoas falaram ao longo do dia, já falaram nessa mesa, a questão da saúde ela tem que ser prioritária quando a gente pensa nesse relacionamento, nesse equilíbrio família-trabalho. E dados que diferenciam o adoecimento de mulheres e de homens, eles podem fomentar políticas de forma diferenciada. Né? O que mais as mulheres vêm adoecendo ou os homens. Por último, aqui eu tenho esse exemplo dessa prática lá no CNJ que a gente faz, que é voltado para a sociedade, porque eu falei muito interno, mas eu falei também, cabe a mim também falar um pouco de responsabilidade social, que o CNJ ele faz todos os anos, de dezembro, a gente começa em dezembro, vai até janeiro,
a arrecadação de materiais escolares, né, mochilas, lancheiras, papelaria, para fomentar e estimular a educação. São doados para as crianças e adolescentes em idade escolar. Nos últimos 2 anos, a gente tem doado para os Anjos do Amanhã, do TJDFT, porque eles já concentram várias instituições e concentram as arrecadações e sabem quem está precisando ou não. Então, toda vez que a gente pensa em equilíbrio, trabalho e família, em mãe não se afastar do seu serviço para cuidar do seu filho, a gente também tem que lembrar que ela está perto, mais próximo, também está zelando pela educação. A educação é primordial, ela tem que ser pauta prioritária no nosso país, em todos os órgãos, em todas as empresas, na nossa sociedade. E o CNJ também ele tem esse olhar para fomentar a prática da educação, facilitando a inserção das crianças e dos adolescentes no meio da educação. Deixo aqui o meu contato, esse aqui é a equipe que trabalha com a qualidade de vida no trabalho no CNJ. O Mário, a Duda, a Lela, Patrícia, Rogério, a outra Patrícia, Matheus, Fabíola, todos eles muito engajados. Está aí o meu e-mail. Fico à disposição para qualquer questão que precisar e façam uma visita lá no CNJ. Vocês viram que a Lígia foi, né? Tem a foto dela aqui. Não sei se vocês perceberam que era ela aqui embaixo, na foto. A Lígia foi lá visitar a gente. Obrigada. Parabéns. Eu vou querer fazer uma visita também e dizer que eu fico muito feliz quando o Poder Judiciário ele adota uma medida no sentido de qualidade de vida e dignidade da população. Por quê? Porque no Poder Executivo, por exemplo, tanto no Poder Executivo ou Legislativo, as pessoas que estão nesse poder, elas estão temporariamente. Né? Eu estou aqui como deputada, mas não sou deputada, mas eu estou aqui como deputada. Mas daqui a 4 anos eu não sei. Mas no Judiciário tem continuidade, tem a continuidade e, se Deus quiser, a solidez para que esse seja um brilho para que todos sigam isso e se torne uma regra. Então, assim, a permanência das políticas, né? Então, no caso da primeira infância, eu fico muito feliz e quero assim deixar um registro, principalmente aí para o Dr. Richard Pai Kim, que tem essa sensibilidade para que seja mostrado o que é a política da primeira infância, porque muitas das vezes a gente fala política da primeira infância e a gente só fala do vulnerável. Eu concordo com você que muitas das vezes aquelas crianças não têm o mínimo, o básico, a alimentação e tudo. Mas é muito mais do que isso. Às vezes uma criança que está num local que tem, assim, vamos dizer, no nosso conceito, uma vulnerabilidade, ela tem muito mais oportunidade de explorar, de ser instigada para a sua habilidade do que aquela criança que está com um iPad na mão. E que é filha de um doutor ou de uma doutora. Então, é muito importante a gente entender que a primeira infância é um investimento no nosso país. E a primeira infância engloba a mãe, engloba a criança deficiente, engloba a criança que tem algum tipo de síndrome rara. Ela engloba o quê? A consciência do que nós queremos para o nosso país. É o futuro do nosso país. Então, eu sou muito grata, quero registrar aqui o meu apoio ao CNJ, ao Poder Judiciário, para que a gente possa, cada vez mais, essas boas práticas, elas sejam perenes dentro do poder, para que possa realmente expandir para todos os outros. Parabéns. Nós tivemos, assim, várias falas muito interessantes. Fiquei agora curiosa com o vídeo do senhor, seu Francisco, mas com certeza entrarei mais tarde para ver. Convido também todos a entrarem. E nós temos alguma inscrição, algum deputado, para que a gente possa falar? Como vocês querem fazer? Bom, eu quero agradecer a senhora Meg, Joselma. Joelma é sua mãe. Luciana, Natasha e Francisco, que já despertaram no seu coração essa sensibilidade com a dignidade humana. Porque tudo isso que nós estamos falando simplesmente de uma grande palavra, que é pequena, mas é tão grande no seu conceito, dignidade. Nós precisamos trazer políticas para trazer dignidade. Então, muito grata por essa oportunidade, Lígia, de estar aqui presidindo essa mesa de encerramento
desse seminário tão importante para a nossa sociedade. Foi falado várias coisas importantes da qual eu tive a oportunidade de escutar. E peço a Deus que nos abençoe, nos ilumine e que essa sociedade tão rica como Brasil e Brasília seja realmente fruto de boas políticas e práticas com ética, transparência e responsabilidade com o próximo. Muito grata. Agradeço a presença dos senhores e senhoras, expositores, as pessoas que estiveram aqui nos escutando, os nobres e das nobres e dos nobres parlamentares e do público em geral aqui presente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado o seminário da Família e Desenvolvimento Social. Parabéns. Vamos fazer uma foto oficial aqui na frente, vamos? Lógico.